Wilson, vamos lá. A gente pensando aqui, quem aqui já ouviu falar na Valid, a empresa Valid? Levanta a mão. Essa é a parte legal, que a gente... Outro dia eu fui, na verdade eu acho que foi vendo um bate-papo teu online, uma entrevista, que é a Valid está por trás de muita coisa, né, Wilson? Primeiro, dá um pouco de um panorama assim, do que é a Valid e por que num evento de governo a gente está sentado aqui para bater um papo. E obrigado por ter vindo, tá? Obrigado você pelo convite, Gustavo. A gente fica muito confortável ali atrás do palco quando a gente entrega os nossos produtos. Não é sempre que a gente está aqui no palco, porque a nossa tarefa histórica é fazer com que o show no palco ou o serviço prestado seja do nosso cliente, que ou é do governo, um instituto de identificação fazendo identidade, ou é de um Detran emitindo uma CNH, ou é uma secretaria que presta um serviço digital, ou é um banco que entrega um cartão de crédito, ou é uma operadora de celular que entrega um SIM card. Então a gente é uma empresa que está no backstage mesmo, né? Por isso que a gente não é tão conhecido do público, mas a gente tem uma atuação na vida de cada um de vocês que está aqui. Quem é motorista aqui e que é do Paraná, por exemplo, dá uma olhada na sua CNH que ela é emitida pela Valid, embora você tenha o Detran como o órgão que você vai lá para retirar a sua CNH. Então a gente faz todo aquele processo de identificar a pessoa, coletar a biometria, pegar todos os dados, entregar o documento. Então isso tudo é o que a gente faz no exemplo da CNH. Mas isso acontece com tantas outras coisas, acontece com cartão de crédito no banco, acontece com um SIM card ou um eSIM eletrônico que vai no nosso celular. Pra vocês terem uma ideia, 1 em cada 10 smartphones no mundo inteiro tem uma tecnologia da Valid. 8 em cada 10 brasileiros, motoristas brasileiros, tem a CNH emitida por nós. Então a gente tem, há muitos anos, um trabalho muito próximo de bancos e pagamentos, de telecom e de governo. Mais recentemente, a gente está ampliando muito o nosso portfólio de governo digital e essa é a razão de estar feliz de estar com você aqui, para a gente falar um pouquinho sobre como é que pode ser a digitalização de serviços públicos uma vantagem tanto para o governante quanto para o cidadão. E aí, Wilson, uma coisa que eu sei, eu acho que era legal todo mundo saber um pouco a Valid, ela é uma empresa brasileira que está em quantos países no mundo? A gente vende para mais de 100 países, temos 1.200 clientes em mais de 100 países. Então, e a gente tem oficinas ou fábricas ou em mais de 16 países. Então é uma multinacional brasileira. A gente é aberto na Bolsa desde 2006, foi fundado muito tempo atrás, em 57, então temos quase 70 anos. E a gente está muito presente na vida de cada um aqui. Até um pouco antes até do que a própria Valid, falar um pouco sobre Bressan, sobre qual é um pouco do teu background e o que é que foi te levando até chegar na Valid. E aí depois eu quero entrar na Valid mais sobre governo. Aqui o papo da gente é sobre governo, mas eu quero te entender enquanto ser humano, porque eu acho que todo mundo que trabalha com o governo em algum momento, primeiro tem aquela picadinha que apaixona, assim, mas qual é a tua trajetória até chegar nessa área, até chegar como hoje diretor executivo da Valid? A picada mais recente, como você se refere, é a picada da identidade e da digitalização da sociedade como um todo. Então essa é uma paixão que daqui a pouco a gente fala dela. A picada da vida inteira é olhar para a inovação, olhar para o empreendedorismo e a gente conseguir fazer, através da inovação, um mundo melhor para cada um que está aqui. Um mundo para quem está com uma gestão de governo, um mundo para quem está numa gestão do privado, um mundo melhor para uma empresa, um mundo melhor para uma pessoa. Então acho que essa picada e essa paixão por sempre empreender e inovar é o que caracteriza a minha vida. A Valid é uma empresa listada, uma corporação, onde eu estou como diretor-presidente desde o ano passado e eu estou na empresa há 4 anos. Então é uma experiência um pouco diferente da minha vida anterior. Minha vida anterior eu sempre fiz startup, eu fiz o que você faz a todo minuto. Essa coisa fácil, né? Tranquila. Super fácil, cheia de dinheiro, cheia de recursos, sem estresse nenhum. Às vezes a gente está liderando a empresa, às vezes a gente está no palco fazendo piada, às vezes a gente está viajando que nem louco. Absolutamente. E muitas vezes a gente está tentando arrumar dinheiro, né? Eu acho que é Na isso. maioria das vezes a gente precisa viabilizar que aquela ideia vá para frente. Então eu, desde o início da minha vida, sempre preferi empreender ao invés da carreira executiva.
mas tudo aquilo que você fala, eu não quero isso, um dia chega para você, né? E aí chegou a carreira executiva, vendi a minha última startup em 2011 para uma outra que certamente vocês já conheceram, chamava-se Peixe Urbano, entrei como uma adquirida, como uma empresa que foi uma tecnologia para ser adquirida e saí de lá como CEO, uma experiência fenomenal. Então, olhar para esse lado de melhorar a vida das empresas e das pessoas foi muito legal nesses últimos 10 anos. E agora, conectando isso com o governo, dá ainda mais capacidade da gente poder impactar a vida de muita gente. Porque através do governo a gente tem muito poder para poder melhorar a vida das pessoas. E se a gente não está conseguindo fazer isso, porque a gente está falhando de algum jeito. Então é um momento sempre da gente refletir, e esse espírito de empreender, esse espírito empreendedor é o que faz a gente a não parar nunca, a sempre conseguir encontrar esse jeito melhor de fazer as coisas. Eu acho que governo digital passou a ser um grande tema. E aí a gente sabe, naturalmente, depois da pandemia, os governos se digitalizaram muito mais, a gente olha para o mundo inteiro e vê isso acontecendo no mundo inteiro. Mas me fala um pouco qual a tua visão sobre o governo digital hoje, a necessidade no Brasil, assim. E o que é que você tem visto, tanto de soluções de vocês, e eu queria que tu entrasse um pouco nas soluções de vocês, mais especificamente, para dizer o que é que tem de legal, mas mais do que isso, assim. Como é que você vê essa transformação digital nos governos acontecendo? Boa. O ângulo que a gente enxerga o governo digital é que ele é uma parte fundamental do que a gente entende ser uma sociedade digital baseada em confiança. Confiança é a palavra-chave naquilo que a gente entrega como portfólio para todos esses ecossistemas que eu citei para vocês. Bancos, ID, governo digital ou mesmo telecom. Então, quando a gente olha para o governo digital, a gente percebe que, recentemente, com muita alegria, a gente percebe uma adoção maior do mindset digital por parte das pessoas que estão tocando o governo. Porque tem aqui uma situação muito específica, muito clara, que para conseguir dar conta de todas as demandas e todas as necessidades do nosso cliente chamado cidadão, a gente precisa dar um jeito de fazer isso de modo mais eficiente por parte do Estado, que precisa investir o recurso para poder prestar esse serviço, como por outro lado a gente precisa também ter mais conveniência de quem consome esse serviço. Esse serviço precisa ser prestado de um jeito mais simples, mais fácil. Eu não preciso passar 2 horas numa fila para poder fazer minha foto de novo para reemitir a carteira de habilitação. Se eu acabei de fazer a minha identidade lá no outro órgão. Então, que tal a gente começar a conectar esses databases e fazer uma utilização daquilo que já é uma informação íntegra, unificada, segura, para a gente poder simplificar a vida e por que não a gente fazer isso de um jeito que talvez eu não precise nem sair de casa. A gente tem tecnologia hoje para poder garantir que você é você, não importa onde você esteja. Por quê? Porque a gente, ao longo da história, faz muito o trabalho com os motores biométricos, com as coletas biométricas, com o match biométrico, para garantir que aquela pessoa que diz quem é ser, realmente é aquela pessoa. Então, a nossa visão sobre o governo digital é que ele é uma parte fundamental, porque a parte de governo ela não se digitalizou nas últimas décadas. E se a gente compara isso com a parte do privado, no privado a gente já consome serviços digitais há muito, muito tempo. Ou é no delivery de comida, ou é no serviço bancário, ou é na mobilidade, quando a gente pega um carro para se deslocar de um lugar para o outro. Enfim, o mundo privado deu o seu jeito de resolver um problema de segurança, de identidade, de conveniência. Mas o governo ficou para trás. Então o governo finalmente começa a olhar que se ele for mais efetivo nesta gestão das suas ferramentas de contato com cada cidadão, ele consegue ter vantagem de eficiência no uso do recurso. Nosso amigo governador do Piauí, o Fonteles, no qual a gente tem lá no Piauí também, a gente emite a identidade, tanto a identidade física quanto a digital. Um parêntese só para... Não quero entrar em questões políticas ou partidárias ou o que for, mas é um gênio. É um cara... Rafael Fonteles, eu não sei se... Alguém conhece o governador do Piauí, já ouviu falar? Rafael é um cara de... Eu tenho 40, Rafael é mais novo do que eu. Rafael deve ter 39 anos. É um matemático... Eu adoro, e eu acho que lida um pouco nessa questão de governo assim. Rafael é um cara matemático, ele vem de private equity, empreendeu, vira secretário da Fazenda e ele é um governador do Partido dos Trabalhadores. Então,
o que eu gosto muito, inclusive, é essa visão dupla, assim. E ele é um cara que está investindo no digital como eu acho que ninguém no Brasil. Eu acho que para todo mundo não deveria importar a cor partidária quando o que importa é um serviço melhor para o cidadão. Então esse é independente de bandeira política, acho que qualquer um, de qualquer matiz, a gente tem muito a contribuir para ter essa sociedade que bota o cidadão no centro. Isso é o que importa. O que eu gosto da fala do Rafael é que ele traz, se a gente pegar os discursos dele, ele traz o seguinte mindset para o governante. Pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser o presidente da República, pode ser o secretário de qualquer lugar, pode ser um gestor em qualquer âmbito. Ele fala assim, a Constituição Federal colocou na nossa responsabilidade de Estado uma série de direitos que a população precisa consumir, e precisa consumir com muita qualidade. Agora, nem sempre a gente consegue ter a forma de financiar essa prestação de serviço. Então, ou a gente, no Estado, ou no município, ou mesmo no governo federal, dá um jeito de conseguir ser mais eficiente no uso do recurso, ou a gente não vai conseguir prestar um bom serviço. Por que que governo digital, na nossa opinião, ele consegue fazer o governante ser mais eficiente no uso do orçamento que ele tem? Porque, primeiro, você consegue fazer mais barato muitas coisas. Total, não é da escala, né? Para começar essa história, enorme. Esse é o primeiro ponto. Consegue fazer mais barato. Consegue fazer mais barato porque muitas vezes você não precisa fazer duas vezes a mesma coisa. E a gente vê todo mundo em todos os lugares, e vamos pegar uma realidade de município, ou podemos pegar uma realidade de estado. Quantas vezes uma secretaria não faz quase uma parte do mesmo trabalho da outra secretaria, naquela parte que é a nossa praia, a Praia da Válide, de fazer a identidade do cidadão. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Quando eu vou na Secretaria de Educação, eu sou o Bressan. Lá na Secretaria da Fazenda, eu sou o Roque Bressan, porque eu tenho outro nome no meio. Quando eu vou na Secretaria da Saúde, quem diz que eu sou esse cara mesmo? Então, a gente investe como Estado muito recurso para poder repetir tarefas que poderiam ser facilitadas, simplificadas, unificadas pela tecnologia. Sendo a nossa praia de identidade segura aliado ao governo digital, a gente tem um modelo de portfólio de produto que passa por uma palavra, às vezes complexa de falar, que dá uma enrolada na língua, mas que ela é fundamental para a gente conseguir ter esta comunicação entre diferentes bancos de dados para poder identificar o mesmo Gustavo. E aí, a partir desse modelo de identificar claramente quem é o Gustavo, a gente consegue saber que serviços o Gustavo consome. Quantas vezes ele vai consumir um serviço de consulta no especialista ABC, ou no atendimento, no pronto atendimento, ou quantas vezes ele acessa um serviço de farmácia, ou quantos filhos ele tem na escola, ou quantas vezes ele pagou o seu tributo em dia ou atrasado, ou que carro ele tem registrado lá do Detran, ou quantas multas ele conseguiu tomar no último ano, enfim. Cada uma das secretarias ou cada uma dos entes de governo, a gente possui databases completamente separados, bancos de dados que é daquela secretaria. Concordam comigo? Então, tem uma tecnologia que a gente chama da tecnologia da interoperabilidade, que a gente fala o seguinte, olha, esse dado é seu, Secretaria da Educação. Eu não quero pegar esse dado para mim, mas eu, governador, ou eu, secretário de qualquer uma das secretarias, eu preciso ter uma informação sobre quantos filhos o Bressan ou o Gustavo tem naquela escola, sobre a frequência daquelas crianças na escola, sobre as notas daquela criança na escola. E aí, se eu conseguir identificar isso e cruzar com dados da Secretaria de Educação, ou com a Secretaria de Segurança, ou com o Detran, ou com o Instituto de Identificação, a gente começa a perceber que várias desses momentos ou dessas interações que o cidadão tem com o Estado, eles podem ser reduzidos para 10, 15, 20% das vezes que a gente acessa o Estado. E por aí começa a ter mais conveniência, mais segurança na identificação do cidadão, uma melhor interpretação do tipo de necessidade que aquele cidadão possui, e o governante começa, com essa massa toda de dados, começa a ter capacidade de criar uma política pública mais adequada à realidade daquele determinado cluster de população que precisa algo diferente no sul do estado ou num bairro específico de uma cidade que vai demandar um tipo de recurso diferente. Então, por isso que a gente entende que o governante tem eficiência no uso desse recurso, porque ele começa a basear suas decisões em fatos, em evidências,
que começam a ser coletados a partir de um jeito que a gente começa a integrar os dados do contato que o cidadão tem com cada uma das diferentes secretarias, consumindo os diferentes serviços. Então, se a gente consegue fazer isso no município, numa secretaria, num estado, imagina o quanto isso é poderoso do ponto de vista de construir uma sociedade que começa a se digitalizar de uma maneira muito mais efetiva. Eu não estou nem falando aqui de conectar estas coisas todas com o privado. Uhum. Quem já teve que ir para um hotel aqui, sei lá, 2, 3 vezes num ano e preencher tudo de novo, o mesmo nome, endereço e etc. Se a gente começa pela âncora, né, a gente fala que a identidade, e a gente foi olhar o mundo inteiro, mas na nossa concepção, a identidade, né, ele é além de ser um direito, né, além de ser um elemento de cidadania fundamental para toda a população, para cada um de nós, a identidade é um dos grandes pilares que fazem a sociedade ser mais eficiente, ser mais confiável. Porque se eu tenho aquele princípio de uma única vez, e o Instituto de Medicação já sabe quem eu sou, e ele compartilha esse dado, inclusive, né, comigo, que sou o dono desse dado, eu posso chegar lá no hotel e poder, ou no embarque aéreo, ou no embarque de ônibus, e não precisar preencher todas as minhas informações de novo, porque eu já tenho capacidade de disponibilizar esse dado para aquele determinado empresa, para aquele determinado entidade pública, órgão público, secretaria que está precisando que eu consuma aquele serviço. Imagine que eu vou na escola e eu já tenho o meu dado com o meu CPF ou com o meu RG, com a SIM agora, que esse número único consegue trazer todas as informações entre uma secretaria e outra. Quanto isso simplifica a vida da secretaria e da gente mesmo, né? Eu fiz questão de trazer a Valis para a gente tá no palco aqui conversando, porque acho que muito dos valores que o Colab tem enquanto empresa de tecnologia, trabalhando com o governo, eu acho que é muito similar ao que a Valid tem, assim, de olhar para esse cidadão como centro. Mais cedo aqui eu fiz uma apresentação do Colab, e aí um dos primeiros slides do PPT da gente tem 3 conceitos, não é nada mais do que 3 conceitos. Um é sobre aumentar a eficiência operacional, e aí no meio são 3, e aí o do meio é colocar o cidadão no centro. Colocar o cidadão no centro, para mim, é um conceito que ele vai muito além, assim. A gente, para começar essa história, todo mundo, desde a gente que está na iniciativa privada, trabalhando com governos, a todo mundo que está sentado dentro do governo, tem essa necessidade, essa dor de servir. A gente tem que servir a população, facilitar a vida do cidadão. E a gente, enquanto cidadão, está muito acostumado. Fica chato, né, Bressan? Assim, pô, quando eu quero pedir meu iFood, o iFood sabe qual foi o pedido que eu fiz anterior. Ele já me oferece aquele pedido. Se tiver um desconto, ele já me fala na frente. É tão bom, é tão fácil. Quando eu quero pedir, quando eu chego em Curitiba e acesso o Uber, ele já vê que eu estou no aeroporto, ele já me dá coisas relacionadas a Curitiba. Mas quando a gente vai falar sobre governo, muitas vezes, aí está o problema. Ele não consegue nos ofertar coisas incríveis. A gente no Colab tem esse olhar que recentemente, eu estava com o Rafael, inclusive, lá em São Paulo, uns 15, 20 dias atrás, teve um evento grande do Todos pela Educação, que é um dos principais think tanks de educação do país, e Rafael estava lá apresentando uma coisa que agora está virando uma política pública do governo federal, inclusive, que é da caderneta digital, que é o envio para a população. A gente tem que fazer o acompanhamento dessa criança, né? Ela nasceu não. Se a mulher está grávida, e a gente sabe, a gente tem que começar a dizer a ela que está nos 3 meses, você deve fazer esse exame. Aos 6 meses deve fazer esse exame. Aos 9 meses, tem que preparar. Nasceu a criança, essa criança vai para a creche em quanto tempo? Então, esse acompanhamento do cidadão, ele se dá, eu acho que a partir dessa primeira coisa que a gente quer trazer. Entender quem é, identificar esse cidadão. O trabalho de vocês está muito por aí, né? Essa é a base do que a gente quer prover, do que a gente está provendo para toda a sociedade. Eu acho que o momento mágico que a gente vive é que, de algum jeito, empreendedores estão vindo para as corporações, empreendedores estão indo para funções de governo, e o que a gente tem de missão, ela é muito simples. De falar, mas é bastante difícil de fazer. Mas se a gente consegue ter o uso dessa tecnologia que você citou, da entrega de comida ou da mobilidade, do iFood ou do Uber, ela está disponível para a gente usar no governo. Por que a gente não consegue usar no governo? Porque a gente não tem uma identidade unificada desse cidadão e a gente não conhece ele de uma maneira unificada. Porque cada uma das secretarias o atende de um jeito diferente.
antes da Vale, eu estava no peixe urbano. Por coincidência, a gente tem no nosso time de produto uma pessoa que também estava no peixe urbano, estou olhando para ela agora. Se a gente voltar 5 anos atrás, 10 anos atrás, o nosso maior investimento sempre foi em conhecer o hábito de consumo daquele cara. Assim como o iFood sabe que você compra pizza no domingo. Melhor do que a gente, ele sabe. Ele sabe melhor do que a gente, já sugere para a gente. Esse tipo de tecnologia está disponível para o governante para dizer assim, olha, o Gustavo fez uma consulta que está com problema no pulmão. Ele precisou fazer este exame, né? Mas se a gente conseguisse conectar o exame que foi feito no serviço público com aquele mesmo exame que foi feito talvez, ou que será feito depois no serviço privado, por que a gente precisa fazer 2 vezes o mesmo exame? Se a gente começar a utilizar a tecnologia de integrar esses bancos de dados, a gente consegue fazer um serviço melhor, fazer o exame mais adequado, sem ter que fazê-lo 2 vezes, sem ter que o cidadão passar por 2 vezes isso. Se eu sei que ele tem 2 filhos na escola, se eu sei que está vindo um bebê novo para a mãe que tem 2 filhos na escola e está mais um terceiro, se eu tenho uma identidade completa de cada um dos meus clientes, né, que são os nossos cidadãos, a gente consegue fazer toda uma previsibilidade, inclusive dos benefícios que a gente tem que prestar para ele. Se a nossa mãe está grávida, tem um serviço neonatal que precisa ser prestado para ela. Tem exames que precisam ser feitos, tem um acompanhamento que o médico de família, o município, nesse caso o município com muito mais responsabilidade e proximidade, ele pode se antecipar àquilo que é um eventual incidente que pode acontecer ao longo da gravidez. Nasceu o filho e a gente tem algum serviço, né, algum benefício que tem que dar para ele, o Estado já fala, Gustavo, ou sua esposa, eu tenho aqui esse benefício que está disponível, como eu já te conheço, já tenho a tua identidade completa. Eu já sei o que você precisa, já está liberado para você poder consumir isso. A gente depois, num papo logo na sequência, tem uma outra pessoa que vai falar sobre um modelo de cartão de benefícios que junta a identidade com benefícios. Olha ali, daqui a pouco mas esse é um jeito bastante claro da gente conseguir se antecipar às demandas que cada cidadão tem. Então, tecnologia não falta. O momento mágico nosso é utilizar aquilo que as startups já fizeram para o mundo privado e aplicar isso nas nossas interações com o nosso cliente cidadão, colocando ele no centro e prestando esse serviço todo para ele de uma maneira mais integrada. É por isso que a gente entende que, para integrar as coisas, eu tenho que ter a unicidade do conhecimento de quem é que está consumindo o meu serviço. E é por isso que a gente entende, e aí quando a gente foi olhar a Estônia, que é um país pequeno na Europa, foi para Singapura, na Ásia, a gente foi para a Índia recentemente, a gente conheceu todo o mecanismo da Europa, a gente conheceu como é que os Estados Unidos fazem o modelo de identificação. Aliás, os Estados Unidos, nesse modelo de identificação, a gente ainda tem muito a aprender com o que a gente está fazendo aqui. Aliás, hoje eu vi vindo para cá, no evento, eu vi que o Trump estava usando o Brasil e a Índia como... sistema de urna, inclusive. Exato, como modelos a serem seguidos para poder identificar quem é que está votando. Lá nos Estados Unidos, basta você dizer, me declarar que eu sou o Bressan, que voto em tal estado. E ele cita que Brasil e a Índia já estão linkando a biometria de cada um ao seu título de eleitor. Todo mundo aqui que já votou já sabe disso, fez a biometria. Então, o que isso garante? Garante que a gente tenha integridade naquela transação, naquele voto. E é por isso que a gente entende que se a gente consegue fazer isso neste pilar da identidade, e todos os países que resolveram esse problema partiram desse item da identidade, que é o grande serviço que a gente presta para a sociedade brasileira. A gente, enquanto Colab, esse ano, inclusive, a nossa grande meta enquanto plataforma é começar a trabalhar proativamente para esse cidadão. Então, obviamente que a partir do momento que você começa a integrar todas essas informações do cidadão, quais são os serviços que ele está acessando daquela prefeitura, tem um grande CRM ali por trás, né, onde a gente identifica a pessoa, o que é que ela faz naturalmente. Você não tem o detalhe da informação da ponta, mas você sabe o que é quais foram os serviços que ela acessou, que aquelas pessoas acessaram. A gente começa proativamente a fazer isso. Esse ano, para a gente está olhando muito por aí. E aí eu queria te perguntar um pouco, na linha do que você começou a ir um pouco para o mundo. Quando a gente vai pegar o relatório da OCDE, sei lá, você vai pegar do BID, o mais recente do Fórum Econômico Mundial, Brasil é bom nisso.
Brasil, por incrível que pareça, a gente acho que tem uma síndrome de vira-lata brasileira de achar que o Brasil não é bom em coisas que a gente é incrível. O Brasil é muito bom em governo digital. A gente tem no governo federal, quando a gente olha no nível federal, uma excelência. E aí eu falo, não tenho nada com o contrato com o governo federal, não tenho nada, conheço as pessoas que estavam lá atrás já há muito tempo. A gente tem, vai pegar Luiz Felipe, que estava lá, Luiz está... Eu me lembro que eu tive reunião com ele em 2014, e ele vai até 2022, 2021, ali dentro do governo federal. Todo mundo aqui no GovBR, o GovBR é incrível. Eu acho o GovBR uma plataforma incrível. Mas aí eu quero te perguntar duas coisas. No Brasil, como é que a gente, no governo federal, a gente vê uma excelência de qualidade? Eu acho que é óbvio. Aqui estava a Ellen ontem, Benedetti, que é do Ministério do MGI, Gestão e Inovação, e ela vai estar aqui hoje de novo. É mais fácil no governo federal. Quando a gente começa a descer para estados, fica um pouco mais desafiador, e vocês trabalham bastante com estados. E aí eu vou pegar parte do Colab, quando a gente desce para município, a dor é muito grande. Primeiro, tenta me dar um pouco do teu olhar sobre isso, assim, municipal, como é que a gente ajuda as cidades a trazer isso que a gente consegue fazer lá em cima, mais para baixo. Acho que a única dica que eu tenho quando a gente vai falar do município, isso vale para o estado, e isso é o que foi e o que funcionou no federal, é que a gente precisa olhar para os serviços que têm que ser resolvidos, para cada realidade de cada município, e a gente precisa, antes de tudo, fazer um grande pacto entre os governantes, entre os decisores daquele município, e falar, este é o nosso projeto, e todo mundo ajuda para que esse projeto vá em frente. É muito comum a gente enxergar um secretário ou um líder daquele município querendo fazer algo, mas cada um, dentro do seu quadrado, dentro da sua secretaria, tem tanto problema para administrar, tem tanto, às vezes, falta de recurso, falta de pessoal, com tanta demanda para entregar para o cidadão, que ele não consegue pensar num projeto comum de município. Eu não tenho dúvida do poder da transformação digital aplicada a cada uma das jornadas e dos serviços que a gente entrega para o cidadão. Mas acho que o primeiro pacto que a gente precisa fazer é um pacto de escolher o projeto que a gente vai atuar. Não falta tecnologia, não faltam empresas que podem prover. Tem um conceito que a gente precisa identificar do que é aplicável naquele momento, daquele município, daquele estado, e a partir daí, a partir de um entendimento de plano, a gente assumir todos a parte de cada um para garantir que esse plano seja executado. Porque aí o restante, como tecnologia, o setor privado está aqui, a Colab está aí, a Varig está aqui, tem outras tantas empresas que podem ajudar a fazer essa jornada ser mais fluida. E eu sempre digo que se a Colab tivesse capacidade de fazer tudo, ela não conseguiria fazer, porque a demanda é impossível. Se a Varig tivesse capacidade ou pensasse que tivesse que fazer tudo, não vai conseguir. Então essa é uma jornada sempre do nós, nunca é uma jornada de uma empresa sozinho, de um governo sozinho, de um município sozinho ou de uma secretaria sozinha. A gente precisa unir forças aqui, entender que a gente tem um papel relevante para entregar para a melhoria de vida daquele cidadão que está na nossa frente, precisando de um serviço melhor, e a partir desse conceito, a gente buscar todo mundo que pode ajudar. Mas é a hora da gente olhar para o nós e menos para o eu, é o que vai fazer a diferença. Ô Bressan, até olhando um pouco pelo lado estratégico de Valid, tá? Eu comecei aqui perguntando quem conhece Valid, e eu acho legal a resposta. Eu gosto dessa história da Valid. É muito legal essa história da Valid por trás, e você pode não conhecer o nome Valid, mas saiba que todo mundo aqui usa Valid. Estrategicamente, eu vejo a Valid também no movimento, primeiro, é uma empresa brasileira, estado em bolsa, atuação global, e a gente tem aqui também empreendedores, pessoas que estão empreendendo, e eu vejo a Valid num movimento, em cima dessa tua fala de a gente não consegue fazer tudo, e de buscar outras soluções, buscar parceria, buscar outros. Quais são os tipos de parceria com outras empresas, além do governo, claro, mas a parceria com outras empresas que vocês têm buscado, assim? Onde é que vocês têm sentido dor, ou na verdade, talvez às vezes não é nem a dor, mas visto o valor e que vocês querem ter mais perto de vocês? A gente tem duas maneiras de crescer dentro da nossa estratégia. A gente cresce com a oferta de mais produtos que a gente mesmo tem capacidade de desenvolver internamente. Mas essa capacidade é finita, a gente não tem recursos ilimitados e você não consegue fazer uma solução, 50 soluções ao mesmo tempo. Então a gente também vai por um outro lado, que são o lado ou das parcerias, ou muitas vezes até das parcerias mais estratégicas com algum tipo de investimento em empresas. Então a gente tem buscado todo e qualquer tipo de GovTechs que tem capacidade de poder resolver
jornadas digitais, modelos de uso de inteligência artificial. Só nesse item inteligência artificial dá para a gente ter 50 empresas diferentes resolvendo 50 diferentes casos de uso que podem estar conectados nessa grande plataforma de interoperabilidade de dados e também numa plataforma de identidade segura de cada um dos cidadãos. Então, todas as GovTechs, tudo que é modelos de autenticação forte, todos os modelos de inteligência artificial, todos os modelos de uso mais simples de biometria aplicadas a uma identidade que serão utilizadas em alguma transação, especialmente no consumo dos serviços públicos, fazem parte do que a gente está buscando. Tem um espaço muito enorme aqui, a gente tem uma solução que a gente vai falar daqui a pouco com o Leandro e com você, que é o nosso cartão de benefícios, que a gente junta a tecnologia da identidade, da autenticação, da biometria e do meio de pagamento. Tudo isso interconectado, entregando cidadania, entregando autoestima na mão de alguém que precisa construir um benefício público, que muitas vezes é ter o que comer, é receber a cesta básica. Claro. Né? E entregando isso de uma maneira muito mais nobre, muito mais valorizando o quanto aquela pessoa tem o direito e ela tem a capacidade de ser um cidadão ativo, consumidor, consumindo no serviço local, no comércio local daquele determinado município onde ele mora. Então, acho que todas as parcerias, a gente inclusive está com parceria com a Colab aqui, em várias frentes que a gente pode conectar nos portais de serviços e nas jornadas que a gente faz. Então, é algo que a gente sempre considera muito bem-vindo, porque a capacidade de fazer, ela é ilimitada. E se a gente não pensa em colaborar com cada um que está próximo da gente, a gente não vai conseguir fazer aquilo que o privado fez num tempo recorde também no governo. A gente sabe como é que são as coisas um pouco mais lentas, né, pelo processo de contratação, pelo processo de execução de um serviço quando a gente está no estado ou no município, em qualquer prestação de serviço público. É complexo. Você vai para licitar, você leva às vezes 6 meses, 1 ano no mínimo. Então, todos os modelos que aceleram esse processo, vindo de dentro ou vindo de fora, são super bem-vindos. Então, a gente está de braços abertos para poder recebê-los todos e fazer junto esse movimento de crescimento. Eu gosto de... tem aqui, estava sentado aqui agorinha, eu acho que Tiago da Portables. Portables é uma empresa, é uma GovTech que trabalha focada em educação. A Portables, e aí... Só na educação a gente tem... então, eu adoro, tem todo... Incrivelmente, muito serviço para fazer. Tem um papo maravilhoso. Ontem estava aqui Graciete, que ela é a pessoa de Corporate Venture Capital da Positivo. A Positivo é uma das LPs do fundo GovTech, que é o primeiro fundo só para GovTech do Brasil. Ajudei lá a fundar, lá na KPTL, e é o primeiro fundo dedicado só para GovTech. E aí, falando de Portables, Portables tem a educação brasileira... Não, deixa que eu pego. A educação brasileira... Obrigado. Você vai olhar, 80% da educação brasileira é pública. Como é que você vai falar em impacto social? Como é que você vai falar em fazer a diferença na vida das pessoas? E a gente aqui como 2 empresários, como 2 pessoas do setor privado, fundos de investimento que a gente fala, que a gente lida, investimentos que a gente faz. Tem muita gente que levanta o braço para falar de impacto social. Impacto social está nas GovTechs. Impacto social está em quem está tentando resolver 80% da educação. Eu vou te dar um exemplo pequeno, mas muito pequeno, e é aqui de Curitiba, é aqui do Paraná. Nós temos uma parceria com a Celepar. Celepar é a PROD aqui do estado do Paraná. Nós desenvolvemos junto com a Celepar um modelo de fazer a automação da chamada escolar. Alguém já conhece essa iniciativa? Não. Mas basicamente é o seguinte, ao invés de fazer a chamada em cada aula, né, nas escolas estaduais aqui do estado do Paraná, Vale de Celepar desenvolver um serviço de validação biométrica dos alunos presentes. Ao invés de chamar João, Maria, Pedro, Antônio e por aí vai, a gente tira 2 fotos. Essas fotos estão já cadastradas previamente lá na hora que o aluno foi se cadastrar na escola. E aí aquilo que levava 5, 10 minutos para fazer a chamada em cada nova aula, vira tempo que o aluno ou o professor tem para dar mais conteúdo ou para tirar dúvidas do seu aluno. Então, faça isso 3 vezes numa manhã, você economiza 10 minutos em cada chamada, e na chamada sempre tem o Joãozinho que faz alguma piada e sempre a gente demora um pouquinho mais de tempo, mas são 3 vezes 10 pelo menos que viraram meia hora mais conteúdo aplicado. Multiplica isso por todos os estudantes do Brasil, multiplica isso por todos os municípios brasileiros, quanto a gente ganhou de espaço para dar mais conteúdo.
Quando a gente estava discutindo isso no roadmap da Valid, e aqui um exemplo de como a gente busca parcerias para poder fazer as coisas, né? Como a gente consegue implantar isso em todos os municípios ou em todos os estados do Brasil sozinhos? É impossível. Então a gente precisa de ajuda, né? Porque bons produtos existem, né? Então tem o modelo de contratação pelas PRODs, que é um modelo também muito interessante, que é um modelo que a gente gostaria de todo mundo que estiver interessado em buscar formas de expandir e de acelerar essa entrega desse portfólio Brasil afora, município a município, estado a estado, consórcios de município ou secretarias estaduais, a gente é muito aberto a poder estabelecer esse tipo de parceria com cada um de vocês. Bressan, a gente vai continuar ouvindo aqui, vai subir o Leandro. Eu não vou fazer a introdução, porque ele vai ter toda uma introdução mais bonita. Mas qual o recado que eu queria deixar final? E é um final do Bressan, mas não da Valid, porque a Valid vai subir no palco novamente. Meu sonho grande é a gente conseguir um Brasil que vai estar entre os melhores países do mundo no consumo dos serviços públicos e um Brasil seguro, um Brasil que não tem fraude. Um Brasil que a gente consegue fazer uma transação no banco, né, porque está ancorado na segurança da biometria, porque está ancorado na segurança do comportamento do device, porque o povo brasileiro é um povo honesto, é um povo trabalhador, e infelizmente hoje a gente está num nível de insegurança que a gente tem medo de andar com o celular por aqui, tem medo de ter a conta roubada no banco, e essa solução desse problema de fraude ou de insegurança que a gente vive no Brasil passa pelo processo de ter uma identidade segura, passando pelo processo de governo digital. Então acho que esse meu grande sonho à frente da Valid, que não é um sonho só do Bressan, mas é um sonho de todo o time da Valid, é um sonho que eu sei que reverbera em muita gente no governo, fora do governo, é um sonho que a gente precisa fazer ele virar realidade em conjunto. Então, o meu recado é, nos ajudem a construir esse Brasil de confiança. Na hora que a gente resolver o problema do ambiente econômico facilitado, do uso efetivo do recurso que o Estado tem para prestar um bom serviço. Na hora que a gente tem um cidadão feliz com o serviço que ele está consumindo do Estado, a gente vai ter um país baseado, a gente vai ter um Brasil baseado em relações que fazem essa economia crescer e a gente vai ocupar esse nosso espaço nesse mundão que a gente merece. A gente está abaixo de onde pode estar. E estar no primeiro lugar, nos primeiros lugares do mundo, depende de todos nós e a gente é parte desse processo. Eu quero ajudar a fazer isso, a Valid quer ajudar a fazer. Você já está ajudando a fazer isso, todo mundo que está na plateia de alguma maneira está ajudando. Então a gente tem que acelerar porque dá para fazer e vamos lá que nós temos que fazer isso em conjunto. Obrigado por vocês. Conta com a gente, estamos juntos nessa, é um desafio super grande, mas acho que tem trabalho legal a fazer. Para vocês saberem, a gente traz a Valid aqui. Sabe, tem uma coisa muito curiosa, Leandro vai subir, sabe por que Leandro vai estar em cima do palco na hora que estava pensando, eu quero assistir a apresentação. A gente não ganha em cima do que a Valid está falando aqui em cima, não tem nada a ver com isso, porque a gente quer compartilhar coisas incríveis que estão acontecendo. Quero te agradecer muito demais. Muito agradecido e honrado por estar aqui do teu lado, que a gente consiga fazer muitos avanços aí nas coisas que a gente faz em conjunto para entregar para todos os municípios e estados produtos de qualidade. E estou feliz de estar com vocês aqui. Obrigado, pessoal. Vamos para a próxima. Valeu. Super obrigado. Uma salva de palmas.